Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, tenho doutorado pela Unifesp, pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, sou uma das fundadoras aí do canal Longidade. Hoje eu estou aqui super bem acompanhada pelo professor Dr. Luiz Guilherme da Silva Teles, ele tem doutorado e mestrado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele é docente do curso de Educação Física da Universidade Estácio de Sá, também no Rio de Janeiro, e a gente vai falar hoje de aumento de massa muscular nos longevos, né, nas pessoas acima dos 60 anos. Então, assim, eu acho que esse assunto está sendo muito discutido, né, porque acabou de ser proibido o uso de implantes de hormônios para fins estéticos pela Anvisa, e a gente tem visto, Guilherme, cada vez mais, principalmente nessa população 60 a mais, a procura pelo hormônio para um resultado mais rápido, e muitas vezes isso leva, sim, a aumento aí de outras doenças, porque o hormônio tem consequências quando ele não tiver indicação, né? Se eu indicar só para fins estéticos. Então, eu queria te perguntar, a primeira coisa, né? Uma pessoa acima dos 60 anos, ela consegue aumentar a massa muscular com exercício? Muito obrigado, Andréia. Grande prazer poder conversar com também uma doutora pela Unifesp, né? Então, vai ser uma honra poder compartilhar e trocar, né, informações, conhecimento. Pergunta extremamente pertinente, né? Quando a gente pensa nesse público, realmente há um aumento dessa procura de especialidades ali da medicina e já querendo fazer ali a reposição hormonal, pensando nesse resultado, nesse ganho rápido, né, de massa muscular, nessa alteração, nessa mudança estética, buscando mudança estética. Só que é o seguinte, a resposta é sim. Esse público, ele pode e ele ganha massa muscular. No entanto, à medida que nós vamos aumentando ali, tendo o aumento da idade, né, então 60, 70, 80, 90, até mesmo nonagenários, eu tenho estudos ali que mostram um aumento da massa muscular. Então, a gente tem estudo até com nonagenários utilizando treinamento de força e ganhando massa muscular. Então, de fato, eu tenho, sim, a gente pode aumentar a massa muscular nos indivíduos 60 a mais. Então, assim, a grande questão é como, né, a gente vai ter ganho de massa muscular nesse público, porque eu acho que é aí que está o problema. E aí eu ia te perguntar, ia emendar minha próxima pergunta, né? Qual que é o melhor exercício para essa população ganhar massa muscular? Eu acho que a gente tem alguns desafios aí, né? É uma geração que não tinha essa recomendação de prática de atividade física. A prática de atividade física recomeçou, né, há uns 20 anos, né? Então, a população que muitas vezes nunca ouviu falar disso, né? É uma geração diferente. Se a gente pegar hoje a maioria da população com 40 anos a menos, ela já ouviu que é importante. Ela pode até não fazer, mas que ela já ouviu sim, mas esse público não. Até porque era um público que não viu, né, a família envelhecer tanto. As pessoas morriam muito mais cedo, a gente teve um aumento aí da longevidade, né? Você tinha uma expectativa média de 60 anos, hoje a gente tem uma expectativa média de 80. Então, tem isso da pessoa nunca ter feito e não entender muitas vezes o porquê que ela tem que fazer. A gente tem também a questão da alimentação. Então, eu tenho um problema de dentição, eu tenho um problema de musculatura fraca, eu tenho um problema, às vezes, cultural, econômico, que eu começo a ter uma alimentação mais pobre. Geralmente, o que eu reduzo é a proteína, e aí a pessoa não tem como fazer esse músculo crescer, mas pensando que está tudo redondinho, que ela quer fazer o exercício, que ela está comendo bem, que ela está bem acompanhada, as doenças estão todas controladas, qual que é o exercício que ela deve escolher para aumentar a massa muscular? Perfeito. Sabendo que o exercício ele pode promover hipertrofia nessa população, é o grande desafio saber qual o exercício ideal e como realizá-lo, né? Então, estando o ambiente ali adequado, todos esses que você citou, nutricional, todos
todos os ambientes, o ambiente adequado. Eu preciso de um estímulo adequado. Qual seria? Seria o treinamento de força. A gente pode chamar de exercício resistido. E o que seria o exercício resistido? Só a musculação? Não. Qualquer exercício que faça ali vença, né, uma resistência externa, ou seja, exercício contra alguma resistência externa. Se eu tiver um elástico, eu tenho uma resistência a ser vencida. Se eu ir para a água, né, e fazer força contra a água, né, numa hidroginástica, eu tenho uma resistência a ser vencida, né? Se eu subir uma montanha, né, se eu subir uma escada, eu tenho uma resistência a ser vencida. Então, qualquer exercício que vença alguma resistência externa, que seja contra essa resistência. É lógico, a musculação, ela é a mais popular, é mais fácil, tem um mais fácil acesso e um melhor controle de todas as variáveis ali do treinamento. Então, é muito mais fácil a gente direcionar e fácil acertar. E aí que tá. Como fazer, né? Como fazer é justamente o principal objetivo, porque é o treinamento de força o ideal? Sim, mas ainda tem uma questão muito importante, que as pessoas, principalmente os profissionais, há um grande, não é negligência, talvez imperícia, né, na hora do trabalho, da prescrição, a falta de conhecimento, atualização, que quando vai prescrever para essa população, acaba não prescrevendo na forma adequada e a gente não enxerga ali os ganhos, tá? Uhum. Então, de fato, treinamento de força, quer seja ele dentro de uma hidroginástica, quer seja ele dentro até mesmo de um treinamento funcional, de um crossfit, mas a musculação seria a mais assertiva por conta da mais fácil controle das variáveis, né? Fácil acesso, tem academia de musculação assim, em grande proporção hoje nas cidades, né? E querendo ou não, ali, mesmo sendo um professor do local, ele vai conseguir direcionar essa pessoa e ter ali a prescrição adequada para essa pessoa ganhar força e massa muscular. Eu vejo muito, assim, as pessoas às vezes aqui em São Paulo, né, a corrida ela tá extremamente popular, né, se você pegar final de semana tem mais de uma corrida, e muitas pessoas começam a correr, com mais de 60 anos, e muitas vezes elas não têm um preparo muscular adequado, né, e acabam se machucando. Então, eu sempre falo: "Olha, você pode até não gostar, mas é importante que o teu músculo esteja bem preparado para você fazer a atividade que você gosta". A gente tem também, às vezes, algumas academias especializadas no público 60 a mais, mas nem todo mundo se adapta, são poucas, né? E tem também aulas para esse público e até planos especiais nas academias. Mas isso é exatamente o que você falou, é muito individual. Eu sei que eu preciso ter o exercício aí de força, mas cada um é de um jeito, né? Eu tenho uma paciente que ela é até do Rio, ela veio morar em São Paulo e ela sempre fez atividade física, ela está com 65 anos. E ela foi na academia ver uma aula direcionada para o público 60 a mais, ela chegou no consultório e falou para mim: doutora, não dá. Eu falei: por quê? Ela: não, é muito parada aquela aula. Eu falei: então, aquela aula não é para você, né? Então você já percebeu que ela falou: acho que eu vou fazer o plano normal, porque eu não gostei da aula. Como tem gente também que acha a aula forte. Então eu falo: olha, mas é que você não estava fazendo atividade, então eu tenho que ter um pouquinho de paciência, então a gente vai ter que direcionar. Mas é essencial para eu manter minha independência, né? À medida que eu envelheço, eu conseguir levantar de uma cadeira, sair da cama, andar. Para tudo isso, eu preciso de massa muscular, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que é essencial a gente ter essa questão, né? Então, realmente não tem por onde fugir. Eu acho que para esse público talvez seja até mais importante do que para o pessoal mais jovem. E muitas vezes eu acho que eu vejo menos as pessoas procurando a parte estética com a cidade. Geralmente a gente vê mais uma procura aí por algum motivo de doença, né? E até em câncer, que antigamente a gente falava para a pessoa parar de fazer o exercício durante o tratamento, mudou completamente. Hoje a gente pede, às vezes até a pessoa nunca fez, a gente pede para fazer, porque melhora a resposta à químio, à rádio, à imunoterapia. Então é importante fazer de qualquer forma. E aí eu te pergunto, a minha percepção no consultório
é que as mulheres elas vão muito mais atrás dessa coisa da prevenção, do bem-estar, principalmente nesse público 60 a mais. Eu queria te perguntar exatamente isso. Você tem essa percepção, mas o homem faz exercício? Porque geralmente ele vem no médico quando alguma coisa aconteceu, né? Ou ele teve um ataque cardíaco, ou algum outro médico deu uma bronca nele, né? Ou realmente está doendo tudo, o ortopedista mandou procurar, ou ele se separou, também aí tem uma questão estética, então a gente vê muito isso. Ou alguma mulher da vida dele marcou a consulta. Agora, isso se reflete também na prática de exercício físico? Sim, principalmente reflete muito. A população feminina participa de vários grupos, hidroginástica, na própria musculação, nas ginásticas coletivas dentro da academia. A população feminina está em maior peso nessa faixa etária 60 a mais. O público masculino, ele é o seguinte, ele está ali, uma pequena parcela por estética, nessa faixa etária, mas em grande proporção por limitações osteomioarticulares. Então, a parte articular ali está com problema, está doendo o joelho, não está conseguindo jogar o futebol dele ali de final de semana, deu problema no joelho, vai procurar academia. Coluna, né? Ali, um problema de coluna, eu vejo bastante idoso frequentando academia de musculação. Então, basicamente, é por conta de doenças articulares ali que limitam o movimento ou geram dor. Ele vai procurar. E, obviamente, a doença ali que a gente tem maior quantidade de casos, que é a cardiovascular, que ele vai procurar. Isso aí é o caso do meu pai, procurou, foi sedentário a vida toda, descobriu ali, fez uma isquemia no pós-teste ergométrico ali e tinha uma coronariopatia ali com 50%, e aí dali para frente, né, de 53 para frente, até hoje ele está com 62, ele faz exercício físico regular, musculação, parte aeróbica, faz personal ali, e ele entendeu a necessidade dele fazer. Então, ele toma o público masculino toma um susto inicial ou só está sofrendo ali dor, principalmente, né, nas atividades da vida diária, e ele vai procurar com essa intenção. Então, por conta disso, talvez ele fique até mais aderente, né, por conta da doença. Mas, realmente, a mulher procura antes. E, principalmente, ele pensando, está se sentindo bem esteticamente, ela está ali antes, frequentando. Então, acaba que a mulher tem ali essa preocupação também frente ao exercício físico. Acaba sendo bem parecido esse comportamento, né? Não só nas consultas, né, medicina, mas no exercício também acaba sendo bem similar essa resposta. É interessante isso, né? Porque você vê, geralmente, né, quando a pessoa tem menos de 60 anos, o que a gente mais ouve é: eu não faço porque eu não tenho tempo. Teoricamente, né, esse público 60 a mais, ele tem um pouco mais de tempo. Eu acho que mudou muito, né, que as pessoas se aposentam com a cidade, elas trabalham, mas geralmente elas trabalham num ritmo um pouco menor, elas conseguem se programar para chegar, às vezes, mais tarde, né, sair mais cedo. A gente teve uma mudança com a pandemia também, que são as pessoas trabalham de casa. Então, é um público que geralmente a questão não é tempo, né? O que a gente ouve mais é tipo assim: eu não gosto, eu não me sinto bem no ambiente de academia, eu acho que não é para mim. Eu não sei se eu faço personal. Então, eu ia te perguntar assim, né? O meu desafio com esse público é mudar hábito nutricional. Então, isso é fundamental explicar para eles da necessidade de ter realmente um consumo maior de proteína, porque como existe uma maior tendência à perda de massa muscular depois dos 60 anos, isso vai se acentuar a cada década, eu preciso, né, do substrato para criar músculo, que é a proteína, seja ela de origem animal ou de origem vegetal, mas eu preciso ter esse consumo, né, porque a gente tem aí também um aumento de pessoas veganas e vegetarianas acima dos 60 anos, ou se não for na forma de comida, a gente colocar o suplemento, mas a comida sempre melhor, o suplemento ele deveria ser um a mais, mas não a rotina dessa população.
E, além disso, a gente tem realmente as doenças aí que podem intervir, e você pode ter a sarcopenia, né? Porque, assim, a perda de massa muscular com a idade faz parte do processo de envelhecimento. Mas quando eu perco mais massa muscular que eu deveria perder, e perco funcionalidade, eu vou ter essa questão da sarcopenia, e a gente tem visto a sarcopenia aumentar no mundo inteiro. E a sarcopenia, ela aumenta risco de morte, aumenta risco de doenças, risco cardiovascular, né? Já tem estudos mostrando isso, que eu tenho uma tendência maior a infartar se eu tenho menos massa muscular, né? O câncer, né? Ele também está relacionado a uma melhor resposta ao tratamento quando eu tenho mais massa muscular. Inclusive, acho que tem um estudo muito interessante mostrando que quanto melhor a minha qualidade de massa muscular, menor a tendência de eu ter demências, tipo Alzheimer. Então, eu falo para os pacientes que só isso já vale a pena fazer exercício. Então, eu ia perguntar para você, qual que é o maior desafio aí, né, de quem trabalha com essa parte do treinamento, de fazer com que uma pessoa acima de 60 anos ganhe massa muscular? O desafio é você ter ali consciência que esse idoso, né, vai precisar trabalhar com cargas, ele não é frágil, mas ele vai chegar para você com esse medo de pegar mais peso, ele vai chegar para você com um paradigma ali que já está inserido, né, na sociedade, que fazer a caminhada ele já vai ter benefício para a saúde, então ele vai ter uma aversão à musculação, porque ele vai pensar que é só para marombeiro, que é só ali para o cara extremamente volumoso ali, e os fisiculturistas, então ele não vai pensar que é para ele. Ele não vai ter esse pensamento de que é para ele. Então tem que mostrar que é para ele. Por que é para ele? Porque vai gerar benefício para ele. Então o primeiro desafio é você mostrar para ele que é uma atividade direcionada para ele, vai promover benefício para ele, porque vai fazer ele sentar e levantar melhor, vai fazer ele fazer a caminhada dele de fato melhor, porque às vezes ele sente dor no joelho, sente dor na coluna, e de fato as dores que o idoso chega para você é muito grande. E assim, você precisa mostrar para ele que é de fato a musculação que vai fazer promover essa melhora. Então, esse primeiro momento, você precisa ter... Aqui, eu posso fazer essa pergunta de novo? Só deixa eu fechar a porta aqui rapidinho. Eu ia falar para você, porque tá dando para ouvir, a gente faz. Pronto. Agora tá. Vai, começa a responder de novo, que eu acho que é melhor. Ok. Então, o maior desafio do trabalho com essa população é justamente você conscientizá-la, porque ela vai chegar para você e vai falar assim, olha, eu não vou fazer musculação, porque não é para mim, eu não consigo me inserir naquele ambiente. Isso é uma questão, eles não gostam de se inserir naquele ambiente de pessoas mais jovens, esteticamente ali melhores, então ele vai ter vergonha, né? Ali o som da academia, do ambiente. Então, ele pensa que só fazer a caminhada vai ser benéfico, né? Sabendo que, então, o maior desafio é você conseguir quebrar esse paradigma desse idoso e mostrar para ele os benefícios que o exercício físico e principalmente o treinamento de força vai promover para ele. E aí, assim, eu gosto de sempre mostrar ali os benefícios mais claros ali para ele. Se ele tem dificuldade de fazer as atividades da vida diária, está sentindo dor no joelho para subir, descer a escada, fazer a própria caminhada, sentir dor na coluna ali constantemente, né? Se ele tem alguma doença crônica, mostrar para ele que o exercício físico vai controlar, vai ter efeito benéfico, né? E pela parte da conscientização para convencimento. Então, mas o primeiro momento, a maior dificuldade é você ter essa quebra de paradigma. E, de fato, é muito difícil fazer essa conscientização, porque, às vezes, os próprios outros profissionais
principalmente os que estão trabalhando ali na parte interdisciplinar, eles também não têm esse tipo de conhecimento, e eles não acabam não indicando para o local certo, né? Eles não indicam para o treinamento de força. Então, a gente tem que fazer um trabalho dobrado de conscientizar, de quebrar esse paradigma, de mostrar para eles qual seria a atividade principal para ele fazer, que é o treinamento de força. Por quê? Porque o que ele mais perde é músculo e consequentemente, a força muscular. E que, se ele, para ele fazer as outras atividades, ele depende do músculo. É o que dá. Aumenta o número de pessoas fazendo corrida de rua ali, idosos fazendo corrida de rua, vários idosos fazendo corrida de rua, mas ele não está se preparando para isso, ele não faz uma musculação 2, 3 vezes por semana para se preparar para fazer essa corrida de rua. E aí começa a vir os problemas, ele começa a aumentar ali a inflamação das articulações, na osteoartrite dele, vai piorando. Então, isso é muito complicado. Então, são grandes desafios. Quando você pensa em população idosa, são grandes desafios. E o desafio está justamente em você convencer e você mostrar. Eu tenho clientes, eu atuo com personal, estou na área da pesquisa, estou na área da docência, mas eu atuo com personal trainer. Eu tenho clientes 60 a mais, né? Alguns eu consigo fazer, para você ter ideia, por nunca ter feito, mas estar com articulações completamente destruídas, osteoartrite nível 4 ali, já com deformação na articulação. Eu tentando fazer um trabalho dentro de uma academia, ele não suporta o som, ele não suporta ali fazer o exercício, consigo 20, 30 minutos, eu não consigo passar disso, eu tenho que liberar ele. E eu consigo no máximo 2 vezes por semana com ele. E assim, às vezes eu vou empurrando, eu vou tentando convencer, eu vou mostrando, aí eu vou perguntando para ele, e a dor? Ele vai vendo que vai melhorando a dor, vai melhorando, vai melhorando. E eu falei agora, depois de 3 meses, tem dor? Eu vejo ele não mancando mais, ele não claudica mais, não faz claudicação mais. Eu vejo, tá vendo? Melhorou, eu falei para você. Mas ele não acredita, porque realmente nunca fez. Esses caras com 70, 80, é o que você falou, não teve essa informação. Não tiveram. Não. Ele quer é sedentário e não dá importância a nenhum tipo de atividade física, muito menos a musculação. Então, às vezes, você vai ter que ir ali forçando ali a barra, mostrando para ele, falando, prometendo para ele, ó, não, eu vou tirar essa dor sua, se você vier, vai reduzir, vai melhorar esse quadro. Mas eu tenho outros idosos que não, eles fazem, mas a grande importância, para fechar o raciocínio, é muito importante a prescrição adequada, porque muitos profissionais pensam, não só o idoso pensa que ele tem que pegar leve, porque ele é idoso, é frágil, né, tá ficando velho, tem que treinar leve ali. Mas o profissional também tem medo de progredir a carga com esse idoso. E aí perde a oportunidade de ter os ganhos de massa muscular. Porque, assim, força em si, eu vou ter resposta neural, assim, com qualquer coisinha que eu fizer de movimento, as adaptações neurais já vão promover ganho de força. Esse aluno ali, esse indivíduo, vai ganhar até 200% de força nas primeiras 6, 8 semanas. Ok, por adaptações neurais. Mas à medida que passa 6, 7 semanas, eu vou tendo adaptações moleculares morfológicas na fibra de hipertrofia, se eu der estímulo adequado. Porque aí, de fato, a hipertrofia muscular vai fazer diferença na força. Depois ali das 8 semanas, 12, eu vou ter ganho de massa muscular, mas se eu tiver estímulo adequado, e é aí que está. Né? A gente não tem ali a prescrição adequada. Existe a prescrição adequada, que não é um treino leve. Ele pode até ser mais leve no início, porque das limitações, das dores, das lesões, tudo bem. Mas se esse idoso não tiver nenhum comprometimento, não sentir dor na articulação na hora de fazer o exercício, ele precisa treinar com carga. Ele precisa treinar pesado. Ele não pode deixar de treinar, porque ele precisa ganhar força e massa muscular. Né? Sim. Então, esse é o grande desafio, na verdade. Para os idosos é um grande desafio ainda. Eu acho que assim, né, a gente está evoluindo nesse conhecimento, acho que geralmente quem acaba indicando, né, que precisa fazer uma atividade física é algum médico, dependendo da especialidade. Mas dentro da faculdade de medicina, nem todas as faculdades você tem a disciplina, por exemplo, de medicina do esporte, ou você acaba tendo esse conhecimento, né, mesmo nos congressos. Então, a gente vê isso em obesidade também, que não é falado.
Então, assim, mudou muito o perfil do paciente, né, e dos problemas que a gente tem em termos de saúde. Eu estou formada há 28 anos. Há 28 anos atrás, a gente nem tinha especialidade de geriatria no Brasil. Isso começou a aparecer depois. Então, realmente mudou. Então, a gente precisa ter um conhecimento diferenciado e que, assim, artigo científico mostrando que a atividade física é fundamental em todas as idades, e principalmente aí a gente vê para o público 60 a mais, a gente tem todas, né, todas as evidências, agora precisa realmente pôr em prática. E eu acho que é fundamental você trabalhar junto com o educador físico, porque às vezes o que eu percebo é isso, o educador físico também tem medo de colocar mais carga, porque ele também não sabe muito lidar com essa pessoa. Então, às vezes eu mando uma cartinha falando, eu tento conversar, e a pessoa fala, nossa, agora sim, agora eu estou vendo resultado, porque estava realmente com uma carga muito leve. Né? Às vezes você começa, mas você tem que progredir. E às vezes o paciente também não quer progredir. Isso eu também falo com eles. Falo, não, mas se você não progredir, você vai dar uma estacionada, então não adianta. Então é importante, o exercício ele evolui. Então você vai mudar o tipo de exercício para você ter uma evolução. Quando você começou lá, você era totalmente sedentário, não fazia nada, estava com muito pouca massa muscular, então agora está aumentando. A gente vai. A ideia não é você virar um fisiculturista, pode até ser, se ele quiser, né? Mas a ideia geralmente não é essa. Mas você tem que realmente progredir o exercício. Então, é uma parceria, acho que entre todo mundo, todos os profissionais envolvidos e o paciente. Agora, que ele precisa entender o porquê que ele tem que fazer, eu acho que é fundamental. E ele tem que entender também que não é para academia só para socializar, né? Porque às vezes ele vai só para conversar também e acaba não fazendo. Então, a gente vê muitas vezes isso, né? Então, é uma oportunidade de conhecer pessoas da idade, da mesma idade, né? Um público legal. A gente vê isso em clube, muitas vezes. Eu tenho várias pacientes que passam o dia no clube, fazem atividade, almoçam lá, encontram as amigas, mas eu falo, mas aí, você faz mesmo atividade ou você fica lá só conversando? Então, tem uma série de desafios, e eu acho que é o conhecimento, é você realmente conscientizar e mostrar que é algo aí para a saúde e procurar um ambiente que você se sinta bem. Porque se você não se sente bem naquele ambiente, chega uma hora que você acaba não indo, né? Então, é realmente buscar esse ambiente, né? E que muitas vezes a gente ouve que o jovem não aceita bem, o público se senta mais na academia, mas isso só vai aumentar, né? No Brasil, a previsão é que a gente diminua o número de jovens e tenha pessoas mais velhas, né? A pirâmide vai inverter. Então, é isso, acho que a gente tem que estar preparado. Bom, a gente está aqui quase acabando aí nosso podcast. Eu queria que você mandasse uma mensagem final aí para o nosso público longevo que está nos ouvindo sobre quem não começou ainda, né? Para começar a atividade física, a importância realmente de trabalhar essa massa muscular. Muito importante. Então, pessoal que está assistindo, eu preciso ter a consciência que o exercício é como se fosse, né, não, ele é um remédio, né? E, lógico, ele vai ter que estar na dose adequada, mas ele é um potencial remédio. Ele pode não ser a medicação, a droga ali, mas ele é uma das melhores terapias não medicamentosas. Então, ele é como se fosse um remédio. Então, o primeiro ponto é entender isso. E da importância de, nessa fase da vida, não ficar parado, né? Acho que precisa procurar uma atividade que você goste. Se você não faz nada, precisa de procurar uma atividade que você goste. Se você tiver algum comprometimento, doença crônica, você vai precisar procurar um profissional de educação física, né, junto com um médico, mas tem um profissional ali para te direcionar, né, e te mostrar qual seria a melhor atividade para você, porque é muito individual também. Então, não adianta você querer fazer sozinho, vai ter benefício, tudo bem, mas o ideal é um profissional para que te direcione, porque o exercício, ele realmente lógico, se for, né, feito de forma incorreta, vai ter alguns riscos. Mas o exercício físico em si, ele tem diversos benefícios. É muito difícil você não ter benefício fazendo exercício físico. Mas o que não dá é para ficar parado. Então, de fato, é importante
realizar exercício e, de preferência, não deixar, de forma alguma, de fazer exercício de força, aonde quer que seja, em qualquer local, né? O mais fácil da gente entender são as academias de musculação, né? Procurar um profissional que trabalha na academia, se tiver condições, um personal trainer, que seria o melhor dos mundos, mas ter um trabalho de força, pelo menos de 2 a 3 vezes por semana, porque vocês idosos, o que mais se perde é força e massa muscular, e isso pode gerar prejuízos, nas suas atividades do dia a dia. Eu não estou falando nem de as doenças em si, que também vão prevenir e vão tratá-la, vão otimizar o tratamento de qualquer doença crônica que você tiver. Pelo menos 40 doenças crônicas, o exercício físico pode prevenir ou fazer parte do tratamento. Então, mas o exercício em si vai fazer você melhorar ali, executar as suas atividades da vida diária. Então, vai fazer você se sentir melhor, vai ter mais qualidade de vida, né? Mais qualidade no seu envelhecimento. Então, a minha mensagem para eles é essa, porque é importante, né? A conscientização. Bom, então eu queria terminar falando exatamente isso, para vocês lembrarem, né, que exercício físico é uma unanimidade científica, previne tudo, melhora a resposta ao tratamento, então, assim, essencial, precisa fazer isso em qualquer idade. Para quem tem mais de 60 anos, a gente tem uma preocupação muito grande com a sarcopenia, aí, que é um fator de mau prognóstico, então também ajuda na sarcopenia, e nunca começar a atividade física sem ver com o seu geriatra ou com o seu clínico geral se você tem alguma restrição, conversar sempre e procurar realmente algo individualizado, né? Porque às vezes a gente vê isso, as pessoas decidiram correr, mas tem aí uma pressão alta, um diabetes, isso pode gerar um problema se você for fazer uma atividade sem saber se você pode fazer qualquer coisa. Geralmente a gente vai liberar você para fazer, mas ter certeza que você vai fazer atividade física de uma forma segura. E é isso. Obrigada, viu, Guilherme? Muito obrigado, foi um prazer, uma honra poder participar, poder contribuir um pouco, trocar informação com você, que também é uma grande profissional da área da medicina, porque é importante, às vezes fala médico, mas doutorado pela Unifesp, então já, o discurso já é outro, né? Fala ali o mesmo, você consegue se comunicar e enxergar essa grande importância do exercício físico, que nem sempre, né, a gente há uma dificuldade de dialogar ali com alguns médicos em relação a esse potencial do exercício. Né? Então, foi um grande prazer, né? Obrigado pela oportunidade. Eu tenho a agradecer o seu convite. Obrigada, gente. Até o próximo.